E como já é habitual neste jornal, passamos agora ao nosso comentário hoje com Cancela Moura. Cancela Moura, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Começamos antes de mais pelo Narciso Miranda e pelas declarações que abriram também este jornal regional. Ouvimos há pouco o Narciso Miranda tecer duras críticas a Guilherme Pinto, presidente da autarquia de Matosinhos, nomeadamente no que diz respeito ao desemprego. Ao desemprego não só. Aliás, eu julgo que Narciso Miranda nesta entrevista assume-se naturalmente como aquele que é o senhor de Matosinhos, como lhe costumavam chamar, e assume-se no fundo como sendo ele o dono daquele legado que Matosinhos possa representar hoje. As duras críticas vão para além destas promessas de mais de 17 mil postos de trabalho que foram prometidos e que não foram concretizados, que passaria inclusivamente por ampliação da Petrogal, a criação de empresas ligadas a energias renováveis, inclusivamente fala-se também da própria Exponor. Mas eu julgo que aquilo que é sintomático é aquilo que ele refere relativamente à gestão da Câmara Municipal. Primeiro, diz que a gestão está muito colada a uma imagem, e são palavras dele, de fantasia, de ficção, de mentira, muito coladas à imagem do modelo socrático, que ele assim chama, de governar Portugal. Demarca-se naturalmente de Sócrates, demarca-se de Guilherme Pinto e de Renato Sampaio, tece duras críticas e depois no campo financeiro refere que a Câmara de Matosinhos entre 2005 e 2009, por razões que ele explica, caminhava para o desastre financeiro. Ele atribui isto numa primeira fase por alguma inexperiência e agora diz ele próprio que estas situações mais difíceis na Câmara do ponto de vista financeiro teriam que ter, e isto são vaticínios dele próprio, entre 6 a 8 anos para repor os alicerces, aquilo que ele chama os alicerces financeiros da Câmara. Portanto, eu julgo que ele, no fundo, nesta entrevista, relança a sua candidatura, independentemente da direção ou o rumo que possa dar em 2013. Acha que Guilherme Pinto, Narciso Miranda se prepara para se candidatar à Câmara de Matosinhos? Ele teve uma frase enigmática nesta entrevista, disse: eu não sou candidato a Matosinhos por nenhum partido, mas há aqui um pormenor. Se repararem, admito que esta afirmação não é tão enigmática quanto isso, só é quanto à questão político-partidária, mas isto está de acordo com o próprio discurso que ele teve, a dizer que nas autárquicas o que importa são os projetos e as pessoas, e portanto aqui indicia-se que ele próprio, há aqui um pormenor na entrevista que se estivermos atentos, a entrevista é gravada inclusivamente na sede de candidatura, que mantém intactas o espaço e julgo que o aparelho e a máquina que o apoiou enquanto candidato independente. Do ponto de vista político, esta questão de dizer que não é candidato por nenhum partido é também uma demarcação grande daquilo que ele também refere, o Guilherme Pinto como sendo líder não do Partido Socialista, não de uma conselhia socialista, mas já é um presidente de Câmara do Bloco Central e, portanto, acusa que os 5 do Partido Socialista estão suportados por uma maioria que é complementada por 2 vereadores do PSD e, portanto, eu acho, sinceramente, que ele está na corrida para a Câmara. Independentemente, portanto, diz-se apaixonado por Matosinhos, revela profundos conhecimentos de toda a matéria, de todas as matérias, de todos os dossiês e acaba... Conhece bem Matosinhos. Exatamente. E, portanto, eu acho que o grande objetivo dele será em primeira instância, reequacionar uma candidatura como independente. Ele considera que a política de emprego em Matosinhos fracassou? Os números também falam por si atualmente. Eu acho sendo um concelho com níveis elevadíssimos de desemprego. Eu acho que a questão do desemprego nunca pode ser discutida numa perspectiva de política autárquica. Nós estamos a falar de um fenómeno nacional. Matosinhos, e eu diria a área metropolitana do Porto, sofre na pele e até tem médias de desemprego superiores à média nacional, porque também é decorrente do próprio desenvolvimento que experimenta uma área tão empenhada em termos comerciais e industriais como o Porto. Mas, na verdade, as câmaras municipais têm uma intervenção reduzida, até têm poucos instrumentos para poderem contrariar estas tendências de desemprego. Aquilo que ele criticou, e provavelmente com alguma lógica, foram as sucessivas promessas e a tal colagem a uma política socrática de ficção, de fantasia, relativamente, por exemplo, à construção de novos hotéis, e outros investimentos que poderiam criar emprego e que efetivamente não chegaram a acontecer.
Cancela Moura, ouvimos também falar sobre Luís Filipe Menezes, o qual considera ser o melhor candidato para a Câmara do Porto. Ele referiu, e está-me a perguntar com certeza na perspectiva de lhe ter sido colocada, como eu vi na peça, a possibilidade dele poder acompanhar Luís Filipe Menezes no Porto. Também. Exatamente, mas independentemente disso, e quanto à sua questão, era dizer-lhe, eu julgo que ainda muita água vai correr debaixo das pontes no Porto, para eventualmente podermos saber quem é que estará melhor posicionado. É verdade. Falta ainda um ano e poucos meses. Para além disso, a questão não é só essa, tem a questão dos equilíbrios internos dos aparelhos político-partidários e tem muitas aquilo que diz, exatamente, e aquilo que efetivamente está à vista de todos, é que de facto o melhor colocado neste momento de todos eles é, dentro do PSD, Luís Filipe Menezes. Quanto a esta pergunta que é colocada a Narciso Miranda, eu julgo que esta sim é que ele deixa no ar a possibilidade, e é um piscar de olho relativamente a Luís Filipe Menezes, dizendo que são dois adversários que mantêm uma relação ou uma muito boa relação, porque efetivamente assim deve ser em termos democráticos, e deixa a porta aberta a que exista provavelmente algum contacto, algum desafio que o leva a acompanhar Luís Filipe Menezes, que é um bocadinho estranho em função. Mas há pouco falou que achava que se iria candidatar como independente novamente à Câmara de Matosinhos. Não, eu digo que isto é um pouco estranho em função até do estatuto que ele próprio assume relativamente a Matosinhos, mas não deixa de ser uma porta aberta a este entendimento. Muito bem. Passamos agora para o tema do aeroporto Francisco Sá Carneiro, um tema que está a preocupar e que a Assembleia Municipal do Porto vai reunir na segunda-feira em sessão extraordinária para discutir o processo de privatização da ANA Aeroportos Portugal. Uma operação que o Governo aprovou em 30 de agosto. Esta questão da privatização da ANA assume algumas preocupações dos agentes locais aqui na área metropolitana do Porto, desde logo de Rui Rio, que é presidente da Junta Metropolitana, com algum cuidado e algum acuidado até relativamente à matéria, porque efetivamente vaticina-se uma privatização feita em bloco, isto é, a ANA seria privatizada juntamente com todos os aeroportos, incluídos que estão no seu património. E a grande preocupação do Porto, e nós vimos há 2 dias, o Presidente da Junta Metropolitana do Porto, Rui Rio, a defender que seria vital para a economia da região manter o estatuto do atual aeroporto de Sá Carneiro. Eu gostava de lembrar a este propósito que o próprio Ministro da Economia, já em final de abril, parte final de abril do mês passado, ou do último abril passado, veio dizer que, independentemente da privatização, que o aeroporto de Sá Carneiro seria reforçado no seu estatuto relativamente a esta privatização. Seria tratado, se calhar, de outra forma? A ideia e aquilo que reclama Rui Rio será uma espécie de privatização que ele chama de desdobrada, isto é, efetivamente o que se pretende é garantir uma gestão do aeroporto de Sá Carneiro que seja feito por uma empresa que não aquela que vai tutelar a gestão do aeroporto de Lisboa, por exemplo. Exatamente. Para defender os interesses até, digamos assim, na verdade, do norte, neste caso. Esta concorrência de gestão poderia permitir manter o aeroporto de Sá Carneiro, que lembramos aqui que não estamos a falar só do norte de Portugal, todo o noroeste peninsular, nomeadamente o eixo atlântico, que também engloba a parte norte de Espanha e, portanto, a Galiza, nomeadamente. Isto pode ser um instrumento na área dos transportes extremamente importante que pode assumir a liderança, inclusivamente, desta região. Esta privatização, a concretizar-se tal como está prevista, em bloco de todos os aeroportos, pode ser uma ameaça à região norte, Cancela Moura? Não, eu gostaria de dizer o seguinte, ainda não é adquirido que eventualmente essa privatização seja feita em bloco. Aliás, é o próprio... A ser feita, poderá ou não? Eu gostaria de fazer esta ressalva no sentido de dizer, foi o próprio Rui Rio que veio dizer que mal seria que o Governo não tivesse em conta a vital importância que o aeroporto tem para esta região. Que foi assumindo ao longo dos anos. E que, eventualmente, é ele que também avança, que os próprios cadernos de encargos, que estão neste momento a ser elaborados segundo o Ministro da Economia, terão a possibilidade de salvaguardar, de proteger, ter alguma proteção relativamente aos interesses do aeroporto do Porto. Portanto,
admitindo que efetivamente isso não aconteça, aquilo que de facto pode acontecer, aliás, para esta Assembleia Municipal do Porto, para segunda-feira, que foi já agora requerida pelo CDS, que tece duras críticas, e mesmo estando na coligação, já foi acompanhada das preocupações do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, ainda que do Bloco de Esquerda, obviamente, com críticas noutra direção, mas eu acho que as vozes do Norte, em uníssono, estão preocupadas com uma coisa que pode acontecer, que é o exagerado centralismo, ou a tendência centralista que existe de colocar em Lisboa tudo o que sejam administrações, poderia levar, obviamente, por uma única administração de todos os aeroportos do país, estar centralizado em Lisboa, esquecendo a importância ou relegando para segundo plano aquilo que é o aeroporto de Porto. E eu aproveito aqui para dizer que o CDS-PP considera que a privatização da ANA terá um impacto muito negativo no crescimento do turismo e consequente desenvolvimento cultural e económico da cidade do Porto e da região do Norte, refere o CDS-PP. Já o PS garante que se trata de uma operação que põe em causa o interesse público do Norte e do país. Eu não digo que possa... Críticas então aqui eu não digo, de todos os partidos a esta eu acho que existe uma certa unanimidade, e julgo que é transversal esta preocupação de recusar algum centralismo relativamente a Lisboa. Aliás, que é acompanhado quer pelos agentes culturais, económicos, políticos, não tenho dúvidas disso. Agora, também não vamos aproveitar uma situação destas para dizer aquilo que eventualmente não será bem a realidade. Eu julgo que o CDS tem uma preocupação que é legítima e que me parece muito sincera, porque é, no fundo, partilhada por toda a gente da região Norte. Não concordo tanto com esta questão que o Partido Socialista coloca. Agora, eu acho que daqui deverá sair um equilíbrio que, efetivamente, assuma uma aposta, não, uma reivindicação de exceção para o aeroporto, para permitir, obviamente, que, de facto, a região em si ganhe com isso, com esta autonomia de gestão, que eu também concordo que, efetivamente, deva manter-se aqui mesmo no Porto. Muito bem, Cancela Moura. Terminamos então com uma possível privatização do aeroporto Francisco Sá Carneiro.